E nesta tarde eu quero falar sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje é o domingo mais especial do mês. Hoje é o domingo de ceia. O dia em que paramos para nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Foi um grande ato de amor, um grande ato de sacrifício. Hoje é um dia de examinarmos a nossa vida e refletirmos se as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas estão honrando Jesus ou se nós temos recusado o sacrifício da cruz. O peso foi grande, foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Ao agirmos de maneira contrária aos ensinamentos de Jesus, quando não demonstramos o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu perdão e tudo que ele nos ensinou, nós estamos de certa forma ignorando o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Um dia o povo grita: prenda Jesus, solte Barrabás. Hoje não se ouve mais o povo gritando, mas se ouve o gemido de um povo que sofre porque optou por escolhas erradas. A nossa geração geme porque vive um grande dilema em relação a uma crise de identidade e uma autenticidade. As pessoas estão tentando encontrar um caminho, baseando-se na trilha feita por pessoas que não sabem para onde estão indo. Existem muitas religiões que dizem levar a Deus, mas só existe um caminho de acesso ao Pai, amém? E ele se chama Jesus Cristo. Você pode aplaudir, você pode glorificar. Só há um caminho, e esse caminho ele foi pavimentado com sangue, com dor, com choro, com espinhos, para que hoje eu e você pudéssemos andar em passos verdejantes. O preço foi alto, Jesus carregou a cruz que eu não carreguei. Essa cruz não era dele, essa cruz era minha, essa cruz era sua. Ele suportou em nosso lugar. Isaías 53, 4, 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz foi o maior ato de amor para a humanidade. A cruz foi a desobstrução de acesso que estava bloqueado. A cruz não foi uma punição para Cristo, mas foi uma substituição. A morte e a ressurreição de Cristo trouxeram para nós redenção para os nossos pecados. Nos deu acesso livre à presença do Pai. Nos deu acesso à salvação e à vida eterna. Diante de tudo o que aconteceu, nós precisamos entender que hoje é um dia tão especial, a última ceia do ano. E dia antes de ir para a cruz, Jesus se reúne com seus discípulos para um jantar, para uma última santa ceia. O último momento era a festa da Páscoa em Jerusalém, e foi exatamente na última santa ceia que Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida. A ceia ela não é somente um pedaço de pão que eu como ou um suco de uva que eu bebo. Eu estava ali com a minha filha de 3 anos e ela falou: mamãe, eu quero ceiar hoje. 4 anos, fez 4 anos. E é na hora que ela pegou o pãozinho, ela já pôs na boca. Ela nem esperou o pastor falar: pode comer o pão. E eu olhando isso, eu falei: gente, que inocência de uma criança. Mas ela diz: mamãe, eu quero ceiar. Talvez ela não entenda isso agora, o significado. Mas a ceia, ela não é simplesmente de comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho de uva. A ceia ela não é um ritual cristão, mas uma preparação para aquilo que nós vamos viver na eternidade. É o nosso lembrete de esperança. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Não se esqueçam daquilo que eu fiz por vocês. Se lembrem. No Evangelho de Lucas vai dizer que
Jesus, ele ansiosamente esperava por aquele momento de poder jantar, de poder ceiar, de poder se assentar com os seus discípulos. Jesus sabia tudo que ia sofrer e ele queria estar ali um último momento com os seus amigos. Jesus sabia da importância da comunhão. Jesus sabia que a questão de você estar junto é você estar em unidade. E quando nós ceiamos, nós estamos em unidade com o Pai e estamos em unidade uns com os outros. Você não é igreja sozinho, nós somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. E ele começa a dar as últimas instruções para os seus discípulos. E ele começa a se despedir dos seus discípulos. Nessa última ceia de Jesus, aconteceram muitas coisas. Jesus revela Judas como traidor. Jesus diz a Pedro que Pedro negaria por 3 vezes. Jesus diz aos seus discípulos: eu vou embora e vocês não podem me seguir agora. Eu imagino aqueles discípulos confusos. Seria só mais um momento com Jesus, mas aquele jantar começa a trazer tanto questionamentos. Mas Judas, nós éramos um time perfeito que durante 3 anos caminhou por todos os lugares, milagres aconteciam. Como Judas, o traidor, aquele que cuidava das finanças de todos eles, iria trair Jesus? Pedro, aquele que disse que morreria por Cristo. Pedro, corajoso, aquele que colocava uma espada e disse para Jesus: Jesus, eu morreria por ti. Pedro vai te negar, Jesus. Jesus, você vai embora. Os discípulos esperavam um Salvador que os libertasse de toda a escravidão, de toda a opressão que eles sofriam de Roma. Roma nessa época conduzia uma pressão sobre Jerusalém, sobre todo o povo de Israel. E eles estavam esperando um libertador, aquele que iria trazer a paz. Mas Jesus diz: eu estou indo embora e vocês não podem me seguir. Imagine o clima, imagine o desespero. João 14, de 1 a 6. Jesus começa a orientar esses amigos, dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode aplaudir essa verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: não se preocupe, não fiquem aflitos, acreditem em Deus, acreditem em mim. Creia em Jesus, meu irmão. Não duvide daquilo que Ele te prometeu. Não permita que a angústia, não permita que a aflição te tire desse lugar de dependência e confiança. Quando nós estávamos no Brasil, nós fizemos graduação da fé. Na América a gente é pós-graduado. Amém? Na fé a gente é pós-graduado, porque no Brasil nós conhecíamos o Deus da provisão. Na América nós provamos o Deus da provisão. Nós precisamos provar o Deus provedor. Nós precisamos provar o Deus de milagres. Existem algumas pessoas, e nós moramos em uma cidade maravilhosa, aleluia. Amo Tampa. Temos praia, e algumas pessoas vão à praia, pegam a sua cadeirinha, colocam na areia e ficam sentadas o dia todo olhando para o mar. Mas algumas outras pessoas se levantam da sua cadeira, dão alguns passos e molham os seus pés e percebem que a nossa água é boa e quentinha. Alguns outros têm coragem e mergulham no fundo do mar. E quando nós mergulhamos no profundo, nós conseguimos ver uma realidade de quem está na superfície e não consegue experimentar.
Nós precisamos mergulhar no profundo com Deus, nos levantarmos, nos posicionarmos, lançar fora a cadeirinha que nos deixa cômodos e ir profundo naquilo que Deus tem para a nossa vida. Conhecer um mundo diferente, viver realidades diferentes. Nós acreditamos no milagre até o último suspiro, amém? Nós acreditamos em cada promessa liberada. Nós acreditamos em cada palavra das Escrituras. A nossa confiança não está em homens. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos nele. Você acha que o seu problema é tão grande a qual Deus não seja capaz de resolver? Você acha que a sua conta é tão alta a qual Deus não seja capaz de pagar? Meu irmão, quem aqui conhece o Cristiano Ronaldo? Joga futebol. Você acha mesmo que os filhos do Cristiano Ronaldo passam a noite em claro, preocupados? Como eu vou pagar minha faculdade? Como eu vou comprar uma casa própria? Não, gente, por quê? Porque eles sabem quem é o pai deles. Quem é teu pai? Você é filho de quem? Por que você não dorme? Por que tanta preocupação? Por que tanta aflição? Confie, confie. Nenhuma criança nasce e fica preocupada. Eu preciso de roupa para me vestir. Eu preciso de um berço para eu dormir. Eu preciso de leite para me alimentar. Já estava tudo pronto. O pai e a mãe se preparam durante 9 meses para receber o seu bebê. Você acha mesmo que o Senhor já não preparou tudo que você precisa? Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confie nele que ele tudo fará. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Estenda a sua mão direita assim para frente. Todo mundo, estenda a sua mão direita. Agora você vai ver aí na sua mão, pela fé, o controle. E esse é o controle da sua vida. Feche as suas mãos, segure. Você está no controle da sua vida. O controle da sua vida está nas suas mãos agora. Agora você vai erguer a sua mão e você vai soltar, entregar para Deus. Entrega, meu irmão. Solta esse controle. Deixa Ele controlar a sua vida. E não pega de volta. Não pega de volta. Entrega, confia. O nosso grande problema é que a gente chega diante de Deus, apresenta uma situação, passa 1 hora. Ai, Senhor, está demorando demais. Entrega aqui que deixa que eu resolvo. Senhor Jesus, olha aqui a situação. Meu filho está assim, assim. Passa 1 dia, você não está aguentando, não está suportando. Ah, não, deixa que eu resolvo. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente não tem paciência de esperar Deus agir da forma dele, no tempo dele, da maneira que ele quer. Entregue e confie. Mesmo que andemos no vale de sombra da morte, mal algum temeremos, porque Ele está conosco. A palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Isaías 41:10 diz assim: por isso não, pois eu estou com você. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você não está sozinho. Olhe para 3 pessoas e diga isso: você não está sozinho. Você não está sozinho, não se esqueça. Jesus disse: eu vou. Talvez agora vocês não entendam, mas na casa do meu pai já há morada, já há aposento, já é quarto para você. Já está tudo preparado. Eu vou voltar. Jesus diz: aonde estou indo a lugar para você, não está sold out. Não está sold out. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito. Jesus é a verdade. Jesus é a nossa verdade absoluta. Se Ele disse, Ele vai cumprir. João 8:32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Somente Jesus pode nos libertar. Ele é a verdade. Então, meu irmão, pare de trocar as verdades de Jesus pelas mentiras do acusador.
Eu pego as verdades de Jesus e eu rasgo. E eu falo, não, é verdade, isso que eu não mereço. Não, isso é verdade, é uma escassez. Todo mundo está passando, então também vou sofrer. Mentira! Não é a verdade de Deus para a sua vida. Diante de um diagnóstico médico ruim, diante de uma situação em que você fala, eu não tenho controle, você vai se lembrar, não está mais nas minhas mãos, está nas mãos dele. Eu fico com o quê? Com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu creio. Nós precisamos entender. Quando Jesus ele fala assim, eu vou construir. Não era que Jesus estava preocupado em construir casas no céu, porque já está tudo pronto. Jesus disse assim, eu vou preparar um caminho. E ele está falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Os discípulos não estavam entendendo, mas que caminho é esse, Jesus? Que caminho é esse? Esse caminho, ele já foi traçado desde o Éden. Um plano foi traçado desde o Éden. O homem pecou, desobedeceu a Deus. Todos os seres humanos são considerados pecadores e foram destituídos da glória de Deus. Para restaurar o relacionamento, Deus envia o seu único filho. Jesus vem para a terra, vive uma vida sem pecado, se torna o sacrifício perfeito. A nossa fé em Cristo, nosso arrependimento e o nosso novo nascimento nos traz de volta para os braços do nosso Pai. Esse foi o plano. Jesus nos garante, eu vou, mas eu volto. Ele vai voltar. Eu vim aqui te lembrar nessa tarde, Jesus vai voltar. A trombeta vai tocar e você não vai ficar. Você não vai ficar. A gente vai morar together com Jesus. Por toda a eternidade, jogadinho, juntinho. Sabemos que nesse mundo nós vamos passar por muitas aflições. Situações que fogem do nosso controle. Problemas, tribulações, angústia. Mas eu vim te dizer algo. Apocalipse 21, 4, 5 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Todas as coisas. Não é uma história de contos de fadas. Não é uma história da Marvel. Mas é uma realidade mais próxima do que você possa imaginar. Um dos pilares da vida cristã é saber que Jesus é a fonte da vida eterna. Ele é o único e verdadeiro caminho. João 11:25 disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nós precisamos firmar um contrato com Jesus. O nosso contrato será: Jesus, nós vamos ficar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte não nos separe. Ao contrário, nos una para toda a eternidade. A morte não nos separará do amor de Cristo. Jesus diz para os seus discípulos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eles não estavam entendendo do que Jesus estava falando. Jesus, que caminho é esse? É para o norte, é para o sul? Cadê o GPS? O nosso grande problema, e nós passamos por isso aqui em Tampa, quando houve queda de árvores na nossa cidade, ruas foram obstruídas, caminhos que demorariam 10 minutos, demorava 40, 50, porque nós precisávamos pegar atalhos. Quantas pessoas em busca de um caminho a seguir, ao invés de buscar a Cristo, estão pegando atalhos e perdendo tempo. Estão rodando, tentando encontrar uma verdade, tentando encontrar um propósito para a vida. Novamente eu digo, Jesus vai voltar. Ele é esse caminho. Quando Jesus diz isso, Tomé, desesperado, diz: Senhor, que caminho é esse? Não sabemos para onde vais, como então podemos saber qual é o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
Eles não conseguiam compreender, porque eles estavam olhando a questão natural, e Jesus estava tentando explicar sobre o sobrenatural. Nós precisamos aprender a viver a realidade do céu, a permitir com que o Espírito Santo nos tire daquilo que é comum e nos coloque naquilo que é incomum. Que caminho é esse? João diz que Jesus, ele é o nosso advogado perante o Pai. O advogado é aquele que representa o seu cliente, mostrando provas a um juiz. Jesus diante do Pai é o meu e o seu advogado. Ele diz: Pai, eu sei que o salário deles, o salário do pecado é a morte, mas aqui está o meu sangue, aqui está a prova que livra toda a humanidade de toda acusação, de todo o pecado. A prova que Jesus apresenta diante do Pai é o seu próprio sangue, dizendo: Pai, perdoados eles estão. Não há mais condenação. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. O único que pode ser o caminho até o Pai é Jesus, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Não recebemos salvação, vida eterna pelas nossas boas obras, pelos nossos dons, mas é um favor imerecido, é graça de Deus. Felipe diz, o discípulo que já estava caminhando com Jesus há 3 anos, diz: Senhor, mostra-nos então o Pai, isso nos basta. Jesus olha para Felipe: Felipe, quanto tempo estamos caminhando juntos e você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem está comigo, está com o Pai. Para Felipe ficaria tudo resolvido, e muitas vezes é isso que a gente faz. Ah, Deus usa alguém para falar comigo. Ah, Deus, eu preciso ver. Ah, Deus me confirma. Ah, Deus, e Deus está dizendo assim: permaneça em Cristo. Permaneça em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. João 14, de 12 a 14 diz: E disse-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós gostamos de ler essa parte da Bíblia. Tudo que eu pedir em nome de Jesus vai acontecer. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica, a qual você esfrega, faz 3 pedidos e ele tem que realizar os seus pedidos. Os seus pedidos glorificam ao Pai. Aquilo que você tem pedido para Deus glorifica ao Pai. Jesus diz: vocês farão as mesmas obras que eu tenho feito. E o que Jesus fez? Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus resgatou pessoas. Pessoas são importantes para Deus, e ser importantes para Deus precisa ser importante para mim e para você. Fará obras maiores, e a igreja fará obras maiores. Como igreja nós estamos aqui proclamando o reino dele. Ligamos a nossa oração como igreja para que o Pai seja glorificado.